Um dia feliz para todos vocês. Nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 16 de maio de 2025. Este é o programa Minha História. O programa Minha História procura registrar fatos importantes da história do Brasil, de Natal, do Rio Grande do Norte e do mundo inteiro. Meu nome é Leôncio Queiroz, eu sou o entrevistador deste programa e nós temos aqui hoje a presença, o nosso convidado especial é Flávio Gameleira, um historiador, pesquisador, e nós vamos fazer um registro aqui, um bate-papo, uma entrevista sobre a vida de Padre João Maria, um religioso aqui do Rio Grande do Norte, que é muito importante, tanto para a história de Natal, como para a história do Rio Grande do Norte, como para a história do Brasil. Quero agradecer a participação neste trabalho de Matheus Tenório, que é o mestrando de Tecnologia, de Neurociência, que nos ajuda aí na produção, né, desse vídeo fantástico, né, que vai ficar para a história do Brasil, se Deus quiser. Flávio, eu queria que você dissesse um pouquinho sobre você, né, de uma forma resumida, porque nós já gravamos nesse programa Minha História a vida da família Gameleira, que você faz parte, lá da região oeste do Rio Grande do Norte, onde nesse site aqui tem toda a sua trajetória e a trajetória da sua família. Mas faça aí um resumo sobre quem é Flávio Gameleira. Bom dia, Leôncio, bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais, onde quer que você esteja, né? Flávio Gameleira nasceu em Natal e sou casado com Luana, pai de Isabela, tenho 2 irmãs, meu pai faleceu em 2010, mas minha mãe está viva, graças a Deus, e tenho todo esse contexto familiar, como o Leôncio antecipou, né? Lançamos até um livro sobre isso, temos aqui gravado, mas na parte profissional eu sou cirurgião dentista, embora não exerça essa atividade há algum tempo, porque houve uma mudança de profissão e hoje eu sou funcionário público na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como atividade diária minha, sempre nas horas vagas eu tento pesquisar, tento ler, gosto muito dos temas ligados à igreja, principalmente do Rio Grande do Norte, que é a história. Não sou historiador de formação, mas sou gosto da história, né? Gosto de pesquisar. Participo da paróquia São Francisco de Assis, em Cidade Satélite, em Natal. Atualmente eu e minha esposa participamos como articuladores paroquiais. E estou sempre em contato com aqueles que gostam desses temas. Estou aqui à disposição para que possamos conversar sobre o Padre João Maria. Muito bem, Flávio, assim, importante demais a história de Padre João Maria, principalmente para o povo do Rio Grande do Norte, né, que você agora vai passar para nós informações que a maioria da população não teve a oportunidade, né, de ter acesso, e você vai facilitar esse conhecimento, né, sobre o Padre João Maria. Então eu perguntaria a você, o Padre João Maria nasceu em qual cidade assim do Rio Grande do Norte? Padre João Maria nasceu, na época, poderíamos dizer que ele é caicoense, porque ele nasceu em Caicó, entretanto no distrito de Jardim de Piranhas. Só que Jardim de Piranhas hoje já é município. Sim, transformou-se, né? Isso. Foi emancipado, é município. Na época ele nasceu no município de Caicó. Mas ele, digamos, é um seridoense, é um potiguar, é um brasileiro. E nasceu em 1848. Muito bem. Eu queria só assim salientar o seguinte, que esse tema que nós vamos tratar hoje aqui é um tema do campo espiritual, né, que é uma área da nossa vida, né, da vida do ser humano, que é pouco explorada, né? É um campo onde as pessoas com essa vida moderna se dedicam muito ao campo material, ao campo profissional, e aqui nós vamos lidar, vai girar em torno desse clima aqui, um clima ligado à parte da espiritualidade. Então, eu considero esse momento um momento assim abençoado. Por quê? Porque nós vamos conhecer a vida de um religioso importantíssimo e nós vamos aqui entrar um pouco na importância da religiosidade, porque o fato contado, a história contada do Padre João Maria vai realçar
né, no nosso conhecimento, esse peso que tem a espiritualidade na vida de quem, de nossa e de quem está nos assistindo nessa hora. Então, assim, ele nasceu em Caicó, na região, né, do Seridó. Isso. E no caso, por que Padre João Maria, Flávio, passou a ser uma pessoa assim tão importante na parte religiosa aqui no Rio Grande do Norte? Vamos tentar contextualizar a construção, vamos dizer, a caminhada, né, do Padre João Maria, sua trajetória. Ele nasceu a 23 de junho, na fazenda Logradouro do Barro. Sim. Importante saber que 23 de junho é véspera de São João. Ah, de São João. Daí o nome dele, João, né, João Maria. Esse nome foi escolhido, uma curiosidade, foi escolhido pela avó dele, que ela era deficiente visual, ela era cega. Interessante. E ela ficou com receio de que modificassem esse nome. E ela exigiu que o batizado do João Maria fosse na casa dela, para que ela tivesse presente e garantisse que o nome era João Maria. Sim. E assim foi. E ela garantiu que o nome era João Maria. Teve esse detalhe Teve importante. esse detalhe né? importante. Você vê o grau de exigência dela, né? Grau de exigência. E a espiritualidade já que vai passando, né, de geração para geração. Ela quis homenagear o santo do dia O seguinte. santo do dia. Na verdade, a Exatamente, véspera. São João. Exato. Logo, com pouca idade, o Padre João Maria já ingressou no seminário. Naquela época era diferente. No seminário de Olinda. Né? Tinha seminário lá, aqui em Natal ainda não tinha. Então, em 1861, ele já ingressou no seminário. Foi a cavalo, foi com seu pai, foi com todas as recomendações, conversar com o bispo e lá ficou. O pai retornou a Caicó. Sim, ele queria, quer dizer, nessa idade aí, ele já era um adolescente, ele queria ser padre, né? Ele queria ser religioso, né? Despertou essa vocação. É interessante que o pai dele tinha como se fosse uma pequena escola, ensinava as crianças e nisso ele foi, vamos dizer, ele foi alfabetizado pelo próprio pai e num contexto onde era bem mais difícil do que hoje a alfabetização. Né? Sim, então ele foi alfabetizado na sua própria família. As primeiras letras, como se diz, Sim. ele teve, assim, a partir do seu próprio pai. O pai dele tem uma escola em casa. É como se fosse uma escola, ele ensinava, não tinha a estrutura de uma escola Sim, grande. porque mas... naquela época, né, exatamente, a dona Cícera Queiroz, que dá nome à associação Cícera Queiroz, que faz esse projeto, também era professora, né, ensinou 40 anos aqui no Rio Grande do Norte e eu me lembro que dona Cícera dava aula também, assim, em casa, né, mas Ótimo. tinha a escolinha que era da Igreja de Santo Antônio. Mas, rapaz, quer dizer que ele foi alfabetizado, cresceu e quando chegou na adolescência já estava com essa decisão de querer ser religioso? Isso, já estava com essa decisão, inclusive naquela região dele, de Jardim de Piranhas, uma região muito seca, um calor a maior parte do ano, solo pedregoso, e ele via desde criança as dificuldades da seca naquela região. E isso foi moldando o caráter dele como uma pessoa disposta sempre a servir. Sim. Então ele via isso no dia a dia e isso foi crescendo na espiritualidade dele, na personalidade dele, e despertou essa vocação, ajudou a despertar essa vocação para a vida religiosa, para ser padre. Sim, ele tinha irmãos assim? Um dos irmãos dele, tinha alguns, mas um dos irmãos dele, vamos dizer, mais conhecidos, era Amaro Cavalcante, que dá nome ao fórum, Ah, tá. que atingiu, vamos dizer, uma posição hoje, como se fosse hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele atingiu a nível de Brasil, Amaro Cavalcante, um destaque. O irmão dele, né, foi para essa área de intelectual do direito, né? Isso. Tinha outra irmã chamada Militana e outros irmãos. Ah, tá. As famílias tinham mais filhos, né, naquela época. Exatamente, é. Geralmente cada um seguia uma profissão. E João Maria, padre. João Maria Padre. Padre. Interessante, ó. Então lá em Pernambuco, no seminário, em Olinda, ele sempre foi muito aplicado. Inclusive tem também uma relíquia que está na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Um livro manuscrito. Um livro, inclusive volumoso, manuscrito
pelo padre João Maria, né? Onde se vê a caligrafia dele, o esmero, o cuidado com os detalhes. Esse livro hoje está aqui na paróquia da Nossa Senhora de Lourdes. Isso, são escritos, acredito que como se fosse um caderno, mas assim, todo bem estruturado, como se fosse um livro. Como né? se fosse um diário, né? Um diário, algo desse tipo. E está preservado, né? Está preservado. Às vezes tem lá nas exposições, fica expostos alguns materiais e tem esse material que ele copiou, na verdade. Né? É como se ele tivesse feito uma cópia do livro. Sim, sim. Não foi que ele escreveu um livro, assim, vamos dizer, numa pesquisa dele, não. Ele fez uma cópia para poder estudar. Sim, certo. Algo desse tipo. Então, seguindo um pouco adiante, em 1871, já com 10 anos de seminário, ele foi transferido para o Seminário da Prainha, em Fortaleza. Sim. Geralmente era esse o caminho, né? Começava em Olinda, ia às vezes para o Seminário da Prainha. E ainda naquele ano, 1871, no dia 30 de novembro, houve a ordenação sacerdotal do padre João Maria. E esta aconteceu lá em Fortaleza, na capela, né, do Seminário da Prainha. Ah, tá. E, inclusive lá está, a capela está lá funcionando. Quem for a Fortaleza, é na rua bem conhecida também, Monsenhor Tabosa. Sim, é bem famosa. Bem famosa. É, bem famosa. As compras, né? Principalmente nesta rua. Mas nessa rua tem algo também que pode interessar a você que nos acompanha, é visitar o Seminário da Prainha. Sim. Gerações de sacerdotes passaram ali. Sim, que o início dele foi lá, né? Foi lá. E eu falei que 30 de novembro ele foi a data da ordenação. No 10 de dezembro ele já estava em Caicó presidindo a primeira missa. 1871. Ah, tá. Então ele foi realizar sua primeira missa na cidade onde ele nasceu, né? Isso. Caicó. Digamos, ele retornou e teve essa alegria. E deu essa alegria aos seus amigos, os seus parentes, de presidir a primeira missa em Caicó. É interessante, hein? Conseguiu realizar esse sonho, né? Isso. Acompanho agora, é até bom que eu diga para quem nos assiste. Você tem um roteiro aí, né? Isso, tem um roteiro aqui cronológico. Daqui a pouco eu vou dizer de onde eu estou. Ah, tá. De onde veio esse roteiro, né? Daqui a pouco. Uma surpresa para o final. 1871 a 1879. O padre João Maria, o neo-sacerdote, prestou serviço em toda a região. Jardim de Piranhas, lógico. Em Acari, em Santa Luzia, na Paraíba, em Flores, antes Florânia, a cidade de Florânia se chamava Flores. Ah, eu não sabia não. E lá também prestou serviço o padre João Maria. E nesse meio tempo, em 1878, a senhora Ana Barros Cavalcante faleceu, né? Em 1879, olha só, naquela época existia um concurso que era prestado para vigário colado. O que é isso, vigário colado? Era um vigário que ficava fixo naquele local, como se fosse um concursado. Né? Sim. Como se o padre hoje em dia tivesse que fazer um concurso para entrar numa paróquia. Sim. Lógico, isso a grosso modo. Né? Então ele passou no concurso e foi ser vigário em Papari. Papari é o antigo nome da cidade de Nísia Floresta. Ah, Nísia Floresta, aqui perto de Natal. Perto de Natal. Então, como é que ele já veio chegando para perto de Natal? Primeiro passo foi esse concurso. Ele foi para Papari, nessa época era chamado assim ainda. E lá, olha só, dissemos no início aqui que o padre João Maria via os flagelados da seca, a dificuldade do povo. Mas a região de Papari é rica em lagoas e rios. Sim. Mesmo em período de seca. Sim. Né? E lá o padre João Maria passou a receber os flagelados. Ah, olha foi? só. Porque ele passou a vivenciar um dia a dia onde o local, o Papari, era procurado por quem fugia da seca. Porque lá tinha lagoas, tinha rios, então as pessoas vinham do Seridó, vinham às vezes da região central, do Rio Grande do Norte, ou até de mais longe, procurar o litoral. E naquelas lagoas procuravam uma nova vida. E quem estava lá para recebê-los? Padre João Maria. Padre João Maria. Então começou aí a aflorar mais forte a vocação pelo serviço. Já existia, mas aqui começou a aflorar.
Mais forte. E a seca acontecendo lá no interior e o povo procurando socorro em algum lugar, né? E Papari, no caso atualmente hoje Nízia Floresta, que é o nome de uma escritora aqui do Rio Grande do Norte, serviu de base para apoiar os sofredores da seca, né? Uma base bastante forte. As lagoas forneciam peixe, as vazantes forneciam uma boa agricultura, né? Um solo para cultivo, e lá no interior estava sofrendo com a seca, né? Hoje em dia a seca continua, mas temos adutoras, temos as companhias de água, esgoto, os caminhões-pipa. Naquele tempo não. Ou vinha do céu, ou não vinha, né? É verdade. Aí, no caso, ele estava começando a vida religiosa dele aí, né? Começando e aflorando sempre essa vocação ao serviço. Interessante. E agora vem, talvez, um dos pontos também de importância numa virada que aconteceu. O vigário aqui de Natal, né, solicitou ao então bispo, que aqui não tinha ainda o bispado, né? Nessa época aqui era o bispo de Pernambuco. Ah, tá. Ainda tinha essa situação, tinha que sempre se remeter a Pernambuco. Qual é o ano aí? 1881. Não estava nem ainda em 1900. Não, estava no final do século XIX. Então, o que aconteceu? O pároco aqui de Nossa Senhora da Apresentação, da matriz de Nossa Senhora da Apresentação, solicitou uma transferência, um câmbio entre ele e o padre João Maria. O padre João Maria, dessa forma, veio para Natal. Ah, então foi a pedido de outro colega, né? Foi. Ele aceitou o pedido, o bispo, né? Aceitou o pedido e fez essa... A permuta, né? A permuta, foi essa a melhor palavra. Fez essa permuta. O padre João Maria veio para a capital do Rio Grande do Norte a partir dessa permuta com o vigário que era de Natal e que foi para lá. Sim, E certo. aqui... Aí ele já veio para Natal, né? Para a capital do estado. E aqui ficou por 24 anos. 24 anos. 24 anos. Aí ele foi para qual paróquia? Nossa Senhora da Apresentação, foi para a Matriz. Então foi para Matriz, né? Matriz. Ali no centro da cidade. Centro da cidade. A maior igreja, a primeira igreja, e com uma, vamos chamar assim, de uma área paroquial enorme. Né? Rapaz, enorme. Importante. Abrangia toda a grande Natal de hoje, praticamente. Sim, era a principal, era a matriz, né? Como se diz, da cidade, né? Da capital, né? Isso. E aí, exatamente, e a matriz hoje, quer dizer, desde aquela época fica localizada no centro da cidade e tem a Praça Padre João Maria, que fica atrás da matriz hoje, né? Atrás da Matriz. Na época era chamada de Praça da Alegria. Era Praça da Alegria. Praça da Alegria, o nome, né? Assumiu o nome Praça Padre João Maria após o falecimento deste. Certo. Mas vamos lá. Em 1888, que foi o ano em que se comemora a abolição da escravatura. Sim. Mas o padre João Maria tem uma inclinação também para atuar nesse campo social também. E ele foi presidente da da Sociedade Libertadora Norte-Rio-Grandense. Sim, porque até aí existia a escravidão no Brasil, né? Isso, em pleno período da escravidão. Só que aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, teve a Sociedade Libertadora Norte-Rio-Grandense e o presidente e um dos fundadores foi o padre João Maria. Ah, então ele fez parte do movimento, né? Da abolição, né? Fez parte do abolicionismo local. Mais uma vertente, né? Interessante. Quer dizer, ele já estava aí participando desse fato importantíssimo para a história do Brasil, né? Libertar os escravos. Exatamente. Ora, você está dizendo que tinha uma entidade que foi criada, ele foi sócio fundador e ele é dirigente nesse momento aí, no momento da libertação, 1888? Isso. Ele estava como presidente dessa associação? Presidente da associação. Então pronto, aí já mostra... A Sociedade Libertadora, na verdade. Que era uma atuação pela libertação dos escravos gigantesca, né? E só em ele ser presidente dessa entidade já diz tudo. Acolhia os flagelados da seca, lutava pelo abolicionismo. Então vamos colecionando as funções sociais do padre João Maria. E um líder religioso, né? Isso. Além disso, bem lembrado, toda a parte de celebrações, confissões, procissões. E assistência social, casamento e tudo, né? Tudo. Então, em 1897, já demos um salto para 1897, é digno de nota também a fundação do primeiro periódico católico
do Rio Grande do Norte, Sim. que se chamava, é um jornal chamado 8 de Setembro. Então, é Interessante. precursor também da imprensa católica local, o Quer Padre dizer, João que Maria. ele gostava, né, Gostava. dessa parte de divulgação, né, Isso. de multiplicação da informação. Isso que nós estamos fazendo aqui, ele gostava. Fundou esse jornal. Fundou esse jornal. E o nome do jornal é 8 de Setembro, porque é em alusão ao dia em que se comemora a Natividade de Nossa Senhora. Ah, tá. É dia 8 de setembro. Então ele era tão devoto de Nossa Senhora, que colocou o nome do jornal como 8 de setembro, em alusão a isso, Bacana, olha a aí. este fato. É uma demonstração, né, Demonstração de fé, de amor, né? de amor pelas coisas da igreja. Já agora vamos cruzando para o limiar do século XIX, indo já para o século XX. Em 1904, foi inaugurado o Teatro Carlos Gomes em Natal, que hoje é o Teatro Alberto Maranhão. Sim, lá na Ribeira, né? Alberto Maranhão. E toda a renda da inauguração foi entregue ao Padre João Maria, para que ele destinasse como achasse melhor. Ele fez a distribuição com os flagelados da seca. Ah, foi? Vou explicar agora o que aconteceu. 1904, estava tendo uma grande seca no sertão, principalmente, mais afetado, né, do Nordeste. Certo. E aquele movimento que nós já falamos aqui de movimentação, de migração, melhor dizendo, migração das pessoas fugindo da seca e vindo para o litoral, estava em plena força. Sim. Natal estava tomada. A Ribeira tem fotos, inclusive, antigas. Ah, tá, certo. Os flagelados vinham de várias partes do Rio Grande do Norte e até de outros estados Para a capital, né? para a capital, em busca de vida, porque estavam morrendo pela seca, né? Se aproximando das autoridades para que alguma coisa fosse feita. Frente Né? de trabalho, alguma coisa. Só que o que acontece? A aglomeração humana aqui em Natal foi tanta e sem estrutura para isso, a cidade não tinha estrutura para isso, né? Que começou a acontecer uma epidemia de varíola. Sim. Então, veja só, a pessoa fugia da seca e vinha morrer de varíola. Quem é que, indiferente a contágio, cansaço, a medo, quem é que ia prestar atendimento aos doentes de varíola? Padre João Maria. Eita, mais uma vez ele foi Sempre. um desbravador. Um aí, desbravador. E assim, aí é que se espalhou mesmo a fama de um padre que era preocupado com as questões sociais. Corajoso. Corajoso. E o que acontece? Ele se doava tanto, Padre João Maria, que não tinha hora para alimentação. A irmã dele, militana, reclamava muito disso. Sim. Ele estava se alimentando lá dentro, vamos dizer, da casa paroquial. Chegava uma pessoa lá fora pedindo o almoço, ele dava o prato dele. Chegava uma pessoa pedindo uma roupa, ele às vezes entregava uma batina. Eita. Ó, desmanche, faça a roupa, você está precisando? Você já pensou, rapaz? Pedia uma rede, ele dava a dele. Aí às vezes dormia numa esteira, dormia numa cadeira. Eita. Então ele se doou tanto que o corpo foi pedindo, vamos dizer, como a gente fala hoje em dia, a conta chegou. Sim. Né? Então estava descontrolado. Eu digo isso pelas pesquisas que a gente faz. Daqui a pouco eu mostro algum livro que foi publicado sobre ele. E a taxa de glicose no sangue dele, após o falecimento, foi atestada pelo Dr. Antunes como estava altíssima. Sim. Ele estava diabético, né? Ele estava há muitos anos já sem se cuidar, entre outras coisas. Ele teve como se fosse uma estafa, Sim. um esgotamento geral físico, e de tanto se doar. Quer dizer, a igreja prestando um serviço social que complementando o que o governo deveria no momento alcançar e não tinha como alcançar todo mundo, e a igreja através dele fez essa parte aí social, né, de socorrer as pessoas, né? Capitaneado pelo Padre João Maria. Como eu falei, eu usei até o termo a conta chega. Em 1905, ano seguinte a essa grande seca, essa grande migração, em 1905 a seca foi diminuindo e as pessoas foram voltando para suas terras. Só que o Padre João Maria começou a sentir o peso dos anos de dedicação e adoeceu. Sei. E foi perdendo suas forças. Né? Digamos assim, foi ficando fraco e precisou ser
retirado assim, do convívio diário, porque ele queria continuar. Sim. Né? Queria continuar naquele sistema que ele estava. Mas ele foi levado para uma casa onde hoje é a igreja, a matriz de Nossa Senhora de Lourdes. Só que lá tinha uma casa chamada Casa de Campo, né? Como se fosse uma casa de repouso, assim, acredito eu, se não me falha a memória, foi Moreira Brandão que cedeu essa casa, essa residência dele, né, para que o padre João Maria descansasse lá. Sim, que era afastado um pouquinho do centro, Isso. né? Era no alto, né, no alto do Belo Monte na época. Hoje é chamado de Alto Juruá. Lá. Sim. Na época era Alto do Belo Monte. E essa casa de uma família abastada foi cedida para o padre João Maria descansar um pouco. Mas ele pediu o tempo todo para voltar. Eu quero meu povo, eu quero contato com o povo. Aí diziam, não, aqui você vê o mar, aqui o senhor vai respirar novos ares. Mas ele foi, vamos dizer, desligando aos poucos. E essa notícia chegou ao grande público. Então, Leôncio e amigos que nos acompanham já começaram, ainda em vida, as primeiras romarias do povo, subindo lá para visitar o padre João Maria, que era o grande amigo, era o médico, o advogado, era o psicólogo e padre. Pensou. Estava doente e o povo queria vê-lo. Então, faziam filas para vê-lo. Qual era a idade? Dá para a gente calcular aí a idade dele nessa época aí? Aqui vamos para a matemática. Ele nasceu em 1848, faleceu em 1905. Ele não tinha ainda 60 anos, né? Mas, rapaz, como ele era novo, né? Isso. 50 e poucos anos, né? Exato. Eita, mas uma atuação intensa, né? Intensa, exatamente. Sem parar. Há relatos de que ele celebrava 5 da manhã e, às vezes, emendava o dia inteiro, precisando que pedissem para ele parar e se alimentar, né? E tinha também, daí veio o nome dos livros que eu mostro já para o nosso espectador, né? Veredas do Padre João Maria. Foi o nome que eu escolhi porque o Padre João Maria, imaginemos, andava por essa área paroquial toda, a pé ou no lombo de um jumento, mas era sempre área de dunas. Sim. Natal é construída sobre dunas, né? Então, imaginemos as caminhadas do Padre João Maria de Natal até a praia de Genipabu, por exemplo. É longe. A pé. É muito longe. Pelo solo, né, arenoso. Imagina. O sol inclemente. E ele andava nessa região. Tudo. A poetisa Alta de Souza, bem conhecida, né? Morava em Macaíba. E o padre João Maria, quando ela estava no leito de morte, ela pediu, eu quero ver o vigário. Aí foram lá. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Alguém deve ter ido a cavalo chamar o padre João Maria. E ele foi, se deslocou a Macaíba. Era a área dele, né? Eita. Então, ele estava sempre pronto para atender a quem precisasse. Já pensou? Essa foto aí. Isso. Eu vou mostrar aqui. Essa foto é bem significativa, porque é a única foto que existe, a única foto conhecida do padre João Maria, em que ele está, assim, o rosto, em que aparece o rosto do padre João Maria. Porque naquele tempo era muito difícil. Muito restrito, muito difícil. A tecnologia fotográfica não tinha nem, né? Estava engatinhando. Essa imagem aqui. É a única foto em que aparece, a única imagem do padre João Maria. Está aí no meio perfil, a expressão sempre séria, assim, serena. Sim. Né? Então, o padre João Maria, após o falecimento, imediatamente já caiu na graça do povo como um santo popular, né? E vinham romeiros de vários lugares para visitar o túmulo dele, que foi no cemitério, estava no cemitério do Alecrim. Sim. Eu falo estava. Estava por quê? Sabe por quê? Em 1979 foi feito o traslado dos restos mortais, desde o cemitério do Alecrim até um mausoléu que foi construído lá na matriz, né, na paróquia Nossa Senhora, na igreja Nossa Senhora de Lourdes, no antigo Alto do Belo Monte. Hoje o Alto do Juruá também é conhecido aquela área. Mas é o bairro de Petrópolis, né? Petrópolis, Areia Preta ali. Areia Preta, né? Ali em cima é Areia Preta. Então lá existe um mausoléu, o pároco atual, Padre Inácio, e
é importante, até já que eu estou no assunto, esse ano de 2025 está sendo comemorado o jubileu dos 120 anos de vida eterna do Padre João Maria. Sim. 120 anos completa exatamente esse ano. 2025. Então, lá no Alto do Juruá, Petrópolis, o bairro aqui de Natal, né? Área de Areia Preta, ali no caso, foi o lugar onde ele teve os últimos dias dele, né? Isso. A última morada física aqui, e que esse amigo concedeu a casa para ele morar, e lá ele ficou. Isso. E hoje é uma igreja. Hoje é a matriz, exatamente. Nossa Senhora de Lourdes. De luz, né? Também é bom registrar que quem lutou muito pela construção lá foi o Monsenhor Eimar Monteiro. Sim. Em 1979, ele publicou até um livro sobre o Padre João Maria. Uma das nossas referências foi o Padre Eimar, Monsenhor Eimar. Monsenhor Eimar. Monsenhor Eimar tinha um colégio aqui em Natal, era esse? Exatamente. Esse colégio, eu acho que dava aulas e era diretor. Sim. Não tenho agora essa informação precisa, mas ele era muito envolvido na educação. Ele era autor de vários livros, publicou muitos livros, Monsenhor Eimar. É um nome muito pouco também conhecido do grande público. É pouco conhecido. Nós, assim, é muito importante nós conhecermos a história do Padre João Maria e dessas lideranças religiosas, porque, assim, nossa vida hoje, a gente chegou a esse patamar graças a essas pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Eles foram quem foram abrindo os caminhos, né? Os caminhos, abrindo as veredas, literalmente. São 2 livros aí que você está... Já que eu falei em veredas, né? Em 2021... Porque são 2 livros bonitos que ele está aqui mostrando. Aqui. Eu estou vendo aqui, mas eu acho que você vai mostrar agora. Né? No ano de 2021, lançamos o Veredas do Padre João Maria, parte 1. Tivemos a alegria de lançar este livro exatamente no momento em que se comemorava os 150 anos da posse canônica do Padre João Maria como vigário. Sim, em Natal, né? Então foi uma alegria termos esse momento. Eu até posso corrigir essa informação que eu mesmo dei. 140 anos da posse canônica. 150 anos da ordenação sacerdotal. Sim. Aí sim. Né? 140 anos da posse canônica do Padre João Maria e 150 anos da ordenação sacerdotal. Nós lançamos, houve a recitação do texto mariano, depois uma celebração eucarística na matriz, e ao final foi lançado... Esse é o segundo livro, esse aí? Você mostrou o primeiro, mostra a capa do segundo. Esse é o primeiro. Um ano depois veio Veredas do Padre João Maria, parte 2. Sim. Formando esta série Veredas do Padre João Maria, que é ricamente ilustrada. Esses livros, eles seguem uma cronologia? Esses livros trazem a história do Padre João Maria de forma lúdica, de forma acessível, Leão. Sim, sei. Para justamente um público que essa figura gosta aqui, você está mostrando que ilustrações, que ele andava muito a pé, nas né? dunas, isso. Como o Natal é cheio de dunas, ele andava a pé assim, né? Andava a pé, levando sempre a sua maletinha, seu terço, ia sempre a serviço. Então, a proposta do Veredas do Padre João Maria, da série Veredas do Padre João Maria, é trazer a história do Padre João Maria de forma lúdica, de forma a que o leitor se sinta parte até, se sinta dentro do ambiente que foi descrito. Sim, do dia a dia, né? Do dia a dia. Em resumo, nós fizemos como se um personagem contasse o dia a dia do Padre João Maria. Aquele no lombo do jumento, né? Andando. Isso. Visitando uma casinha, visitando uma choupana. Somando os 2 livros, temos quase 100 ilustrações. Ah, tá. Tenho a alegria de dizer que todas são de minha autoria. Eu não desenhava antes da pandemia, durante a pandemia comecei a exercitar. Esses desenhos são seus? Meus. Esses desenhos são meus. Meu amigo, parabéns. Eu desenho nesse estilo sombreado, em preto e branco. Olha. E aí o Padre João Maria atendendo uma pessoa, né? Como se tivesse um doente, e ele atendendo. Mas você adquiriu esse dom de desenhar, você foi atrás e foi estudar. Durante a pandemia, era uma época assim, que muitas pessoas ficaram assim, nervosas, tensas, né? Não é para menos. A pandemia mexeu com todo mundo. Mexeu com muita gente. E uma das alternativas que a gente vai tentando
buscar novos conhecimentos, desviar um pouco o foco para não ficar pensando só em doença, né? Sim. Foi começar a desenhar. E ao começar a desenhar, eu busquei também nos vídeos da internet algumas dicas. E fui imediatamente empregando essas dicas, comprei algumas canetas de nanquim e fui fazendo de forma bem experimental os primeiros desenhos. Então você aprendeu sozinho? Tive alguma coisa que vi na internet, mas eu aprendi na prática, sozinho, né? Até porque não tinha como ter aulas presenciais, havia o isolamento social. Nesse desenho aí, o padre João Maria está no lombo, né, de um burro, de um cavalo, indo em busca daquele que mais precisasse da sua presença. Já pensou, rapaz, é diferente. Olha o mundo como era diferente, né? Era. E temos relatos de que o padre João Maria, em uma desses atendimentos, ele caminhou a pé por mais de 10, 15, 20 quilômetros. Vixe, Maria. Voltava, às vezes, algum morador trazia ele de carona no cavalo, né? Mas era um esforço constante. Mas, rapaz, já pensou? Você é um historiador, rapaz, você é um pesquisador, historiador e também você mesmo faz a ilustração, né? Essa é interessante, Leôncio, para o público, porque fala do que nós tocamos nesse assunto no início, né? Aí mostra o padre João Maria saudando um escravo que foi liberto, né? Foi libertado. Então aí mostra a vertente abolicionista do padre João Maria. Sim, a abolição da escravatura. Procuramos abranger as várias vertentes do padre João Maria, né? O cônego José Mário de Medeiros, que era o antigo postulador da causa, dizia: a caridade dele todo mundo reconhece. Nós temos que mostrar as outras vertentes. A educacional, ele fundou não só o primeiro periódico católico do Rio Grande do Norte, como ele também fundou uma escola. Foi, né? A escola São Vicente, que funcionava no chamado Consistório da Matriz. Era para crianças que não tinham condições de estudar, né? Se hoje é difícil para que todos tenham educação, imagina naquela época, né? Aquele confessando, né, uma pessoa. É isso, ele no confessionário, aquele confessionário onde ficava dividido por uma paredezinha de madeira, né? Fomos tentando fazer cenas. Rapaz, interessante. Hoje Isso aqui é assim... interessante. Isso aqui? Eu peço licença para mostrar essa também. Talvez não dê para ler, mas enquanto estava de cama, nos últimos dias de vida, o padre João Maria pediu para que fossem impressos centenas de cartõezinhos pedindo que a população rezasse pela contrição dos pecados dele. Olha só a cabeça dele. Ixi. Ele não pediu nem assim, rezem pelo meu restabelecimento da saúde. Ele pediu exatamente o que está aí. O vigário João Maria, gravemente enfermo, pede uma prece para que Deus, Nosso Senhor, lhe conceda a verdadeira contrição de seus pecados. Tá vendo? Olha a cabeça do padre João Maria. Ele fez um cartãozinho, mandou imprimir para distribuir com a população. E essa aí é a foto do original. Sim. Uma sobrinha neta do padre João Maria nos forneceu essa imagem. Ah, rapaz, importante demais. Tudo isso o público precisa conhecer. Era um líder religioso, né? Hoje, a nível de Brasil, nós temos aí vários líderes, como o Padre Zezinho, né? Precursor da música católica. Nós temos o Padre Fábio, um padre jovem, temos também aquele... Frei Gilson, né? Frei Gilson. Multidões. Que hoje consegue, no rosário de manhã, 1,5 milhão de pessoas rezando com ele, 5 horas da manhã. Quer dizer, o padre João Maria, considerando as proporções menores, era um líder desse calibre, como se diz, aqui no Rio Grande do Norte. Um líder local. Eu até falo, Leôncio, você falou que era 1 milhão de pessoas assistindo o Rosário e participando do Rosário na madrugada, né, com o Frei Gilson, mas tem cidades que colocaram para participar do Rosário telões na praça. Ah, tem isso também? Tem. Aqui no Brasil, assim, no Nordeste aqui, algumas cidades colocaram telões para que as pessoas se aglomerassem, 100, 200 pessoas,
para rezar Importante. às 4 da manhã, às 4 da madrugada, com o Frei Gilson, né? Isso aqui é o jornal 8 de setembro, né? 8 de setembro. Essa foto também foi feita a partir do jornal original. 8 de setembro. Era um livro. Naquele tempo não tinha rádio, não tinha nada, Isso. ele fez um jornal. Fez um jornal. Vou até, enquanto você procura imagens, o então Papa Leão XIII, né, lançou publicou a encíclica Rerum Novarum. E uma das recomendações foi que houvesse divulgação, houvesse propagação da religiosidade católica através dos meios disponíveis na época. Então, esse lançamento do Jornal 8 de Setembro já foi atendendo a uma solicitação do Papa. Sim, do Papa da época, Do Papa da época. E ele prontamente... Prontamente atendeu, lançou, publicou esse jornal, que era mantido por doações. Quando o Padre João Maria morreu, o jornal acabou. Essa foto aqui você não mostrou não, né? Essa aí foi uma foto feita a partir de uma pintura. Estava com a sobrinha neta do Padre João Maria, que mora aqui em Natal, mora no Barro Vermelho. Sim, aqui é uma pintura. É uma pintura, nós fotografamos. Mas essa pintura foi feita com base, né, na única fotografia que nós mostramos, que é até capa desse livro também. Ó. Esse livro aqui foi lançado recentemente, organizado pelo professor Francisco Fernandes Marinho. Este livro é uma reedição da publicação feita há mais de 100 anos pelo Monsenhor José Landim. Um perfil de sacerdote. Essa foi uma das primeiras publicações sobre o Padre João Maria. Foi reeditada agora, recente, organizado pelo professor Francisco Fernandes Marinho. E foi base para nossas pesquisas também. Ô Flávio, vamos conversar um pouco sobre os milagres de Padre João Maria. Porque assim, está havendo a solicitação da beatificação dele, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, em primeiro lugar, os milagres, né? Depois a gente fala sobre o processo de beatificação e futuramente santificação do Padre João Maria, né? Os milagres são inúmeros, né? A devoção popular, desde um padre em vida ainda, né? Já existia até por ele, a admiração popular. Quando ele morreu, virou devoção popular, essa admiração, né, do povo. E vários relatos ao longo dos anos, das décadas, foram se acumulando de testemunhos de graças alcançadas, onde as pessoas faziam orações a Deus, faziam e fazem, né, até hoje, pedindo a intercessão do Padre João Maria. Então são muitos, e a comissão de postulação tem isso tudo anotado, registrado, e muitas delas correm vamos dizer, em segredo, né? Sei. Mas a quem nós perguntamos, pessoas que visitam todo ano o cemitério do Alecrim, embora os restos mortais estejam lá em Areia Preta, mas o cemitério do Alecrim ainda é visitado, né? Porque ainda ficaram alguns fragmentos lá. Então é um dos túmulos mais visitados, é o do Padre João Maria. Certo. Você falou a palavra intercessão e eu gostaria de explorar com você um pouco essa palavra intercessão. Nós que acreditamos, né, na força, né, divina, nós recorremos, né, às pessoas que já se foram, a Deus, Jesus, Nossa Senhora, os santos mais conhecidos mundialmente. Então, assim, eu sou testemunha de que eu recorri ao Padre João Maria em 3 assuntos meus na minha juventude que foram realizados, certo? Eu tinha na faixa de 17 anos, 18 anos, e meu sonho era ter uma definição na área profissional. Né? Eu quero dar esse testemunho aqui para ilustrar o que você vai falar sobre as outras pessoas também. E eu passava ali na Praça Padre João Maria e rezava ali um Pai Nosso, 3 Ave Marias e pedia a intercessão de Padre João Maria para me ajudar na minha definição profissional. E realmente eu fui atendido, né? Não vou dizer que foi de imediato, mas aconteceu. Outro que eu considero um milagre para mim. O outro foi que, no caso,
eu precisava de um emprego, né, de uma colocação boa, para me ter a minha vida mais tranquila. Foi outra coisa que aconteceu na minha vida. Eu passei em 3 concursos públicos, né, e depois, outro pedido que eu fiz, pedi a intercessão de Padre João Maria, foi para que eu tivesse uma vida conjugal, de casado, que eu tivesse uma vida matrimonial saudável, né? E também, graças a Deus, fui atendido. Então, eu dou esse testemunho e eu também continuo passando lá na praça e fazendo meus pedidos. Então, a gente pede a intercessão. Intercessão, queria que você falasse um pouco sobre essa palavra intercessão para todos nós. Nós, assim, católicos, né, temos essa certeza de fé, de que Deus é que realiza. Mas, por exemplo, Nossa Senhora, né, é uma intercessora fortíssima, junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus é 3 em um só, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Nossa Senhora é uma intercessora junto a Jesus. Os santos, Santa Teresinha, estamos até nesses dias, né, na novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. É uma intercessora junto a Jesus. Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Cássia. Agora, dia 22 de maio, né? Então são pessoas que hoje vivem na glória de Deus, né, contemplando face a face, nós acreditamos, Nosso Senhor Jesus Cristo, e que podem interceder por nós frente a Jesus, né? E a realização vem do Pai, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a intercessão dos santos, para nós é uma verdade de fé, e temos aqui no Rio Grande do Norte 30 santos, os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Então eles já foram beatificados. E temos a beata Irmã Lindalva, do Vale do Açu, que já foi beatificada. E nós, com verdade de fé, temos a certeza de tanto os mártires como a beata Irmã Lindalva podem interceder por nós junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, como se diz no popular, a pessoa não deve ficar encabulada, né? No interior se fala assim, essa palavra, de pedir, né? Pedir a intercessão, né, dessas pessoas que em vida foram fortíssimas, a sua ligação através dos canais religiosos, né, e espirituais. E aí, assim, muita gente não pede porque acha que não consegue, mas o que você recomenda aqui é que peça, não é isso, Flávio? Isso, nas bodas de Caná, Nossa Senhora foi uma grande intercessora junto a Jesus. Fazei o que ele disser. Faltou vinho, Jesus transformou água em vinho. Mas quem foi lá pedir a ele, comunicar o problema que estava acontecendo, foi Nossa Senhora. Uma grande intercessora já ali demonstrando, né? Tem várias outras ocasiões, mas essa é bem conhecida, essa está descrita na Bíblia com detalhes, né? As talhas de água, né? Talhas de pedra que foram enchidas de água e Jesus, atendendo o pedido da mãe, foi lá e transformou em vinho. E assim pode fazer na nossa vida. Exatamente, E assim, por exemplo, esse momento aqui que nós estamos fazendo essa gravação, né? Hoje, dia 16 de maio de 2025, como em todos os momentos da nossa vida, é um momento abençoado. Essa ligação entre nós e Deus, através também dos intercessores, é uma coisa palpável, verdadeira, concreta. A gente tem apenas que exercitá-la, né, Flávio? Tem que exercitar. A fé, ela tem que ser exercitada. Não é só você teorizar, não, só na teoria, não. Você tem que sentir. Como é que você experimenta a fé? É através do sentimento. Mas, por exemplo, a fé, a certeza de fé, as verdades de fé. Por exemplo, se nós tivermos uma experiência pessoal com Jesus, vou até citar um exemplo. Quem participa ou conhece a Renovação Carismática Católica, né? É uma experiência com o Espírito Santo. Né? É uma experiência com o Espírito Santo. E isso é muito importante, porque mesmo que a gente não esteja sentindo, por isso que vai além do sentimento, mesmo que não estejamos sentindo, mas Deus é muito maior, Ele pode realizar.
se for da vontade de Deus, ele pode realizar, mesmo que nós não sintamos. Sim. Né? E chega ao ponto de algumas pessoas, como você disse, ficarem encabuladas de pedir a intercessão de um santo ou de Nossa Senhora, mas essa prática é milenar e precisa que nós exercitemos. Está lá na oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus. Aí vem o pedido: rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Exatamente. Isso é um pedido. Exatamente, isso é vida, isso aí, essa oração é vida pura falando, né? Então, assim, nós que temos interesse na evolução espiritual, temos que treinar, exercitar, praticar essa vida espiritual, porque o dia, Flávio, é dividido em várias partes. Uma parte a gente está dormindo, está descansando ali. Outra parte a gente está no trabalho. Outra parte a gente está em casa. Mas todas essas partes, a maioria delas são vividas na parte material. A pessoa vai para a academia todo dia, passa 1 hora na academia, exercitando, fazendo musculação, né? E procurando assim que o corpo dela, da pessoa que vai lá para a academia, fique um corpo bonito, ágil, que tenha bem-estar. Tudo isso é louvável, é maravilhoso. Mas existe o campo espiritual. Esse campo, ele precisa ser trabalhado, precisa ser exercitado esse da academia, a mesma coisa. Para que a gente se complete, né? Se complete. Esse vazio que o ser humano sente é exatamente o campo espiritual que não está sendo preenchido. É verdade. Quando eu era criança, eu lembrei agora, enquanto você falava, Dom Canindé, que hoje é bispo, né? Ele era o pároco de Mirassol, era a paróquia onde eu fiquei na infância e adolescência. E uma vez ele perguntou: você está rezando todo dia? Aí eu disse: às vezes eu esqueço. Eu era criança, né? Eu disse: às vezes eu esqueço. Aí ele pegou no meu braço assim e disse: você se esquece de almoçar? Então, resume bem isso que você acabou de falar. Né? Você já pensou, cara, interessante, né? E a gente vê, Flávio, aí muita gente sofrendo por ansiedade, por estressado, muita gente agitada, porque o mundo moderno, esse mundo agora que nós estamos vivendo, é um mundo muito cheio de informações. Nós estamos sobrecarregados de informações e nós não temos capacidade de processar essas informações, não. Não adianta, não. Não adianta querer ser o super-homem e querer absorver tudo. É um volume de informação gigantesco, volume de imagens, né? E a gente não tem condições. Tem que haver uma certa disciplina nisso aí. Aí o campo espiritual fica esquecido. Fica lá para trás, depois eu vejo, não acredito, como se diz... Não tive tempo. Não tive tempo. Esqueci. Então o que é que acontece? Fica esse vazio, né? Esse vazio aí. Esse vazio só se preenche com a prática espiritual. Que no caso, quando Jesus esteve aqui, aí perguntaram a ele: qual é a lei maior? É amar ao próximo do mesmo jeito que você ama a você mesmo. Só basta isso. Amar, né? Que era o que o padre João Maria fazia. Fazia. Amou tanto, né? A exemplo de Jesus, seguindo os passos de Jesus. Ele se doou até o limite. Ele se doou integralmente. Integralmente. Né? A gente pode dizer isso, né? Sacerdote integral. Porque até a morte dele, vamos dizer assim, faz parte dessa entrega, né? Entrega integral. Exato. Né? Quer dizer, a morte dele, vítima... Foi a doença que ele pegou? Não, na verdade, é até bom você ter tocado nesse assunto. Foi só estafa não, né? Foi a doença também, né? Na verdade, não houve um laudo, vamos dizer, conclusivo sobre isso. Ele andava em contato o tempo todo com os portadores de varíola. Mas o médico, o doutor Antunes, em nenhum documento que nós encontramos, fala que ele morreu de varíola.
Não tem nada Não. disso. Falou que ele estava com a taxa de açúcar no sangue muito alta, né? E ele estava visivelmente bastante abatido, né? Usando a palavra moderna, pelo rojão de vida, pela quantidade de atividades que não parava. Em nenhum momento nos documentos fala que ele teve ou que ele morreu de varíola. Até assim, conversando sobre esse tema com alguns interessados no tema dias atrás, nós vimos o seguinte: se ele tivesse com varíola, dificilmente abririam a visitação para ele. Ah, sim. Não é verdade? Exatamente. Contagiosa, tinha como se fosse uma catapora, aquelas pústulas, né? Bem pior que uma catapora. A varíola é bem contagiosa, né? Bem contagiosa. As pessoas morriam, né? De varíola. E esse período da varíola passou? Passou em 1905, assim, foi diminuindo. Ele morreu quando? 1905, só que aí, quando foi passando a seca, o pessoal foi voltando para o interior e a epidemia de varíola foi diminuindo, aí foi a hora que ele foi depois adoecendo, né? Sim. Eu até imagino assim, tem gente que às vezes está com sintoma de uma gripe, de uma virose, mas continua trabalhando. Quando para descansar, parece que aí é que a doença toma conta. Sim, não é? sim, Às vezes sim. não acontece isso? Acontece. A pessoa às vezes passa 2 dias, não estou bem, fala isso. Mas quando vai dar aquela descansada ali, pronto, hoje eu descanso. Aí às vezes a doença aparece, né? Aparentemente, conversando com então, algumas pessoas, assim, é isso. Nesse nosso documentário aqui, a gente pode dizer que, pelas informações que você pesquisou, não foi de varíola que ele morreu diretamente. Não tem nada conclusivo sobre esse assunto. Ele ficou doente por uma soma de outras coisas. Uma estafa, excesso de trabalho e tudo, né? Exato. Morreu novo, não chegou nem a 60 anos. Isso. E o processo de beatificação está aberto. Sim, como é que está lá? O postulador atual da causa é o Frei Josiel. E o Frei Josiel também é postulador de vários outros. Outras causas, né? Quais são as outras causas? Frei Damião. Frei Damião. Dom Helder. Dom Helder, eita. E vários outros. Acho mais de 5 ou 6. É o Frei Josiel. Esse Frei Josiel, onde é que ele mora? Ele sempre está em contato com as comissões lá do Vaticano, mas eu acho que aqui no Brasil ele é fixado em Pernambuco. Eu não tenho agora essa certeza. Mas sempre está aqui em Natal, né, participando de eventos e fazendo parte da comissão de postulação da causa de beatificação do Padre João Maria. E Flávio, se uma pessoa que nos assiste aqui quiser encaminhar para anexar ao processo algum testemunho de um milagre acontecido com a intercessão de Padre João Maria, como é que faz? Perfeito. Entra em contato com a postulação da causa de beatificação. No subsolo da Catedral Metropolitana de Natal, sim, tem há uma sala que é chamada Sala da Postulação, né? Onde recebem esses relatos, onde vão conversar com a pessoa, vão pedir, talvez, assim, um testemunho por escrito. A pessoa escrevendo numa folha de papel à mão mesmo vale? Pelo que eu sei lá, tem mais valor do que se fosse digitado. Tem. De punho tem mais veracidade. O próprio punho tem mais valor, né? Isso. Mas o que vale mesmo é a graça alcançada. E eles lá têm os critérios. Muitas graças alcançadas correm em segredo, né? A gente não vai ficar sabendo depois. E lá no subsolo da catedral é um local. Mas, para quem nos assiste, se tiver ou conhecer alguém, pode entrar em contato, eu me arrisco a dizer, até com o próprio Leôncio Queiroz. Pode. Porque ele, com certeza, vai encaminhar lá para o subsolo. Pode encontrar também com Flávio Gameleira, que sou eu. Temos uma páginazinha simples lá no Instagram chamada Decanos da Fé. Decanos da Fé. Lá me manda uma mensagem, deixa o contato e a gente vai e orienta a chegar lá no subsolo da catedral. Por que Decanos da Fé? Na época eu fiz essa página para homenagear aqueles sacerdotes, as histórias que eles têm, aquele sacerdote que tem mais de 80 anos de idade. Porque muitas vezes ele não tem acesso tão fácil a celular. Sim, peraí, deixa eu entender melhor. Você criou uma página para abrir um espaço para os sacerdotes. As histórias que eles contam. Sim, para as histórias dos sacerdotes que têm mais de 80 anos. Isso.
uma vivência, uma lembrança, um caos. E tem lá tudo? Tem várias. Tem vários Decanos, como é? decanos da fé. Ah, Decanos no da Instagram. Fé. Depois eu vou visitar lá. Quer dizer que tem muita história interessante, né? Tem histórias de quem já está na eternidade, mas tem histórias de sacerdotes que já estão ali na casa dos 80 anos e que estão na ativa. E você continua recebendo deles as histórias? Continuo e indo atrás. Eu sempre sou um caçador de histórias, né, Ah, tá. provenientes dos sacerdotes, principalmente dos que têm mais de 80 anos, porque são o foco desta página. Mas, rapaz, você se interessou por isso, interessante Foi. demais, porque ninguém se lembrou disso. Aí você se lembrou de prestigiar Prestigiá-los. a vida desses sacerdotes, né? É, Interessante. Essa página, apesar de ser simples, né, já gerou pelo menos 3 livros. Foi mesmo. Esse livro Veredas do Padre João Maria, essa série, começou a ganhar corpo a partir da página Decanos da Fé. Mas antes desta série, foi lançado em 2019 um livro chamado Caritós, com K. Caritós. Caritós. É sobre uma excursão de padres e seminaristas que aconteceu há 60 anos. Eles, numa Kombi, né, rodaram por mais de 9.000 quilômetros. Foi mesmo. Esses padres resolveram fazer essa aventura. Isso, e tinha um diário de bordo escrito, manuscrito, por um dos seminaristas na época, que está vivo, né? Era Antônio Marques. Sim, então eles eram seminaristas. Eram seminaristas. Não eram naquele padres então. ainda não, certo? Não, tinha 2 padres. Tinha 2? Tinha Monsenhor Lucilo, que faleceu recentemente. Eu conheci, moço. O senhor conheceu, né? E tinha também o Monsenhor Pedro Moura, que faleceu também. Então, os 2 padres se revezavam no volante. Eu já estou entrando em outra história aí, né? Mas esse livro chamado Caritós é muito interessante e ele é fruto da página Decanos da Fé. As nossas entrevistas, pesquisas. Interessante. Então quer dizer que até qualquer pessoa que quiser falar para você sobre alguma história de padres, histórias verdadeiras, né, também pode. Pode também. Eu sempre dou ênfase lá ao relato vindo do próprio padre, mas se a pessoa tiver também, nós estamos assim interessados em conhecer histórias Sim, de vivências. Tem tantas histórias lá de padres que evangelizavam no lombo de cavalos, né? É onde não tinha internet, não tinha nenhuma facilidade. Flávio, rapaz, maravilhosa, viu, a nossa conversa aqui. Eu queria lhe pedir o seguinte, você falou que existe hoje uma oração em torno do Padre João Maria, pedindo a Deus a canonização dele, não é isso? Isso, nós... Aí eu queria que você fizesse essa oração aí para a gente concluir o nosso trabalho de hoje. Pronto. Nós, no livro Veredas do Padre João Maria, nós inserimos no final a oração do Padre João Maria, pedindo, né, a beatificação. Mas houve uma mudança no postulador da causa. E com a chegada do Frei Josiel, ele, digamos assim, ele atualizou a oração. E a nova oração, né, assim, ele fez uma reformulação, e é essa que nós vamos convidar você e convido o Leôncio a fazermos agora, com muita piedade, né, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Santo, amém. Ó bom Deus e Pai, fonte de santidade, nós vos adoramos e glorificamos pela existência de Padre João Maria, o anjo da caridade. A sua vida foi modelo de coragem em fazer o bem. Nós vos suplicamos, para a vossa glória e para o bem de nossa igreja, seja ele elevado à honra dos altares, a fim de que sigamos o seu exemplo e testemunhemos também a força da caridade. Concedei-nos por sua intercessão a graça que ardentemente vos pedimos. Nesse momento você pode fazer seu pedido, pedido do seu coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em seguida, reza-se um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória. Então vamos rezar o Pai Vamos Nosso. rezar. Né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E valei-nos, Padre João Maria. Valei-nos, Padre João Maria. Amigo, muito obrigado por tudo e que todos façam seus pedidos ao nosso querido Padre João Maria. Agradeço a oportunidade e o Padre João Maria tem uma extensa lista de publicações na internet, tem os livros, não só esses nossos, mas tem outros livros também disponíveis para que conheçamos a história do Padre João Maria mais detalhadamente. E quem quiser comprar os seus livros, procura onde? Os livros, a tiragem deles já está no fim. Acredito, digo porque eu realmente não tenho certeza se ainda tem na cooperativa do campus da UFRN. Sim. E no subsolo da Catedral Metropolitana. Eu ainda tenho alguns que a gente sempre fica com a reserva, né, de livros. Então, quem desejar adquirir a série de 2 livros, Veredas do Padre João Maria 1 e 2, pode entrar em contato comigo através da página Decanos da Fé no Instagram. Me manda uma mensagem, manda o contato do WhatsApp e nós teremos a maior alegria em autografar o livro e deixar com você na sua casa. Se for aqui na região de Natal, a gente providencia. Se for fora, a gente posta pelos Correios. Quero agradecer a você, Flávio, né? Você deu uma grande contribuição aqui à história do povo do Rio Grande do Norte, à história da igreja, e dizer a todos que vivam felizes e sempre rezando, todos os dias, não é isso, Flávio? Amém. Tudo de bom. Deus abençoe a todos.